Agora falamos da política porque o líder nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, descarta a candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência. Os bastidores desta história a gente confere agora, juntos aqui com a Beatriz Manfredini, que está apurando isso e tem mais detalhes. É uma mudança de postura, né, Bia? Bom dia e bem-vinda. É uma mudança e tanto, viu, Nonato? Lembra que durante a semana a gente vinha falando de um racha aqui em São Paulo, na direita e do Centrão? É daí que vem esse racha. Então, bom dia para você também, para a Soraya, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, desde o início do ano, para falar a verdade, desde o finalzinho do ano passado, quando o Progressistas, o PP, soltou aquela nota fazendo uma pressão em Tarcísio por mais apoio a alguns candidatos e ameaçando até lançar um candidato próprio, que é o Palácio dos Bandeirantes, esse racha já tinha então sido exposto. E agora ele tem realmente ali a finalização com Ciro Nogueira, o presidente nacional do partido, falando então abertamente que já descarta a candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência. Então foram 2 semanas aí mais ou menos de pressão até culminar efetivamente agora nessa mudança de postura. Para a gente relembrar, durante o ano passado, principalmente no segundo semestre, quando o Tarcísio chegou a ficar muito bem colocado entre aí os principais possíveis candidatos à presidência em 2026, antes do aparecimento de Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira era o maior entusiasta dessa possível candidatura. Elogiava Tarcísio em diversos eventos, publicamente, na frente de outras pessoas e para vários públicos, e defendia também nos bastidores essa candidatura. Era algo que já era dado como certo, mas é um cenário, então, que foi mudando bastante ao longo das últimas semanas. No começo, agora dessa semana, eu contei aqui no Jornal da Manhã que internamente os caciques do PP acreditam que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e senador, não vai desistir da pré-candidatura dele ao Palácio do Planalto. E é essa movimentação exatamente que se concretiza agora, então, com a fala de Ciro Nogueira. Eles entenderam que Flávio Bolsonaro vai seguir até o fim com essa pré-candidatura e isso, então, inviabiliza totalmente uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas, que jamais concorreria contra Flávio Bolsonaro. Então, para Ciro Nogueira, Tarcísio é carta fora do baralho. E agora a decisão mesmo para ele do Progressistas é entender se eles vão apoiar, se eles estarão juntos nessa eleição presidencial com Flávio Bolsonaro ou não. Pelo que eu conversei com ele, pelo que eu apurei, isso ainda não está decidido, não está formalizado. Vai depender muito do que eles entendem ser aí a viabilidade eleitoral de Flávio, que acabou colocando ali a pré-candidatura de uma maneira meio isolada, sem conversar com ninguém, sem fechar acordo com os partidos. Então isso é algo que ainda vai se desenhar ao longo dos próximos meses. Aqui em São Paulo, outro cenário para o Progressistas também precisa se desenhar. O PP está fazendo essa pressão, então, para lançar um candidato próprio aqui ao Palácio dos Bandeirantes, que competiria com uma eventual tentativa de reeleição de Tarcísio de Freitas. A ver, porque o jogo político ainda pode mudar bastante. O Tarcísio está de férias, retorna no início da semana que vem para São Paulo, e aí algumas conversas podem acontecer nesse sentido ou não. O fato é que o PP acha que pode puxar candidatos de deputados estaduais e federais se lançar alguém bastante bolsonarista para pegar na mão de Flávio Bolsonaro, algo que eu também já contei aqui, para ser o palanque de Flávio em São Paulo, já que eles entendem que Tarcísio não o fará. Muita água para rolar ainda, mas o fato então é que a gente tem nesse momento esse distanciamento de Ciro e Tarcísio, pelo menos na esfera presidencial. Relembro, no entanto, Nonato, é importante a gente dizer que apesar do Progressistas ter essa postura, outros partidos e alguns aliados de Tarcísio aqui em São Paulo acham o contrário, acham que Flávio vai desistir sim dessa candidatura depois do Carnaval, abrindo espaço novamente para Tarcísio, mas aí é futurologia e a gente vai ficar por aqui apurando e aguardando para ver o que acontece. Tá certo. Beatriz Manfredini em São Paulo, apurando essas informações do cenário político. Muito obrigado, Bia. É assunto aqui para o Roberto Mota e a Jess Peixoto analisarem também. O Mota, a gente sabe que na política a gente já acompanhou tantas eleições, tantas idas e vindas. Isso pode acontecer, esse tipo de mudança para lá, mudança para cá, a qualquer momento pode ocorrer. Mas te surpreende essa postura do Ciro Nogueira ou não exatamente?
Não, Nonato, eu acho que é uma avaliação constante que é feita por todo mundo que observa o cenário político. Cada um faz a sua avaliação, cada um faz o seu julgamento, e a política é aquilo que já foi descrito por Magalhães Pinto, se eu não me engano, grande político mineiro. A política é como as nuvens no céu. Você olha hoje, está de um jeito, você olha daqui a 10 minutos, está de uma forma completamente diferente. As apostas em Flávio Bolsonaro e em Tarcísio de Freitas são apostas boas, por razões diferentes. É muito bom que haja uma diversidade de candidaturas da direita, é um cenário completamente diferente da esquerda, onde há um nome, e se esse nome não for candidato, ninguém sabe o que vai acontecer. Então essas mudanças são normais. E olha, eu aposto ainda em muitas surpresas até o dia da eleição. Pois é quase que pesquisa eleitoral, né? É o retrato do momento, mas pelo que a Bia disse e trouxe ali a apuração, para Ciro Nogueira Tarcísio carta fora do baralho. Qual que é o peso dessa avaliação, Jess, vindo de quem era um dos principais entusiastas por esse projeto, né, presidencial de Tarcísio de Freitas? Não só entusiasta, como dizia até que sonhava, quem sabe, ali em concorrer a vice com Tarcísio de Freitas, governador aqui do estado de São Paulo. É uma situação que mostra bem o que é a política brasileira, porque no Brasil, até o passado, às vezes ele fica incerto. E quando nós olhamos para essas configurações partidárias, tem muito jogo de interesse por trás. As questões do número de eleitos em relação a deputados, que tem ali um aparato, um retorno em relação ao fundo eleitoral. São vários esses interesses e aí as configurações elas começam a ser cada vez mais interessantes, pragmáticas e estratégicas por esses partidos. Então nós vemos que não tem um desenho tão ideológico ou de projeto de país, mas muitas vezes dos interesses que se desenham dentro disso. Agora, é fato que Tarcísio de Freitas, governador, saiu ali do pódio de candidato preferido de uma direita mais conservadora para agora configurar quase como certo que ele será candidato à reeleição pelo estado de São Paulo. E aí toda a atenção, todas as configurações parecem girar em torno de Flávio Bolsonaro. Mas eu não apostaria ainda que este será o cenário desenhado. Por quê? Porque o Brasil é um país de surpresas. Já tivemos essas configurações acontecendo antes e as coisas desandando muito rápido. Há ainda nos bastidores quem defenda que pode ser que no futuro Tarcísio ainda assim lance essa candidatura à presidência, que Flávio pode até como senador ali se reconfigurar para um cargo de vice e várias outras questões. Tudo vai depender das negociações do Republicanos, das pesquisas eleitorais que também oferecem um aporte muito grande em termos de rejeição e aprovação desses nomes, mas nenhuma carta ainda é fora do baralho. Então, obviamente, Ciro está se reconfigurando com o cenário de hoje, mas eu não diria que daqui 5, 3 meses esse cenário e essa declaração possa ser totalmente diferente.